Olá e bem-vindo a mais um vídeo de Júlia para cálculo numérico. Então, na aula de hoje a gente vai falar sobre sistemas não lineares, ok? Então isso daqui é um tema que pode ser visto como uma extensão do vídeo de zeros de funções, porque essencialmente são zeros de funções de várias variáveis. No entanto, é um vídeo que precisa que você entenda matrizes e resolução de sistemas lineares para que funcione. Você não precisa ter um conhecimento de técnicas de resolução dos sistemas lineares, mas é importante, no mínimo, saber como resolver um sistema no Julia, ok? Então, tem vários vídeos sobre isso, então você pode voltar e ver os vídeos do canal. Então, vamos lá. O que eu estou falando quando eu falo de sistemas não lineares é o seguinte. Quando a gente estava falando de sistemas lineares, a gente tinha alguma coisa assim. A11, x1 mais A12, x2, alguma coisa A1n, xn igual a B1. Tá? Isso daqui é linear. Então é linear por quê? Porque a minha incógnita, que é o x, aparece ou multiplicando um escalar, certo? Ou sozinha, que é a mesma coisa que está multiplicando um. E aparece sempre com potência 1, e eu tenho soma delas, ou eu tenho uma constante nessa equação toda. E é só isso. Tá? Eu posso ter constantes, eu posso ter x elevado a 1, e eu posso ter x multiplicando valores escalares e sendo somados com outros desses termos. Qualquer outra coisa é não linear. Tá? Você tem outras categorias que você pode dar, mas o importante é que é não linear. Então, se você tiver uma equação assim, x² igual a 2, isso é uma equação não linear. Se você tiver uma coisa x1² mais x2² igual a 4, isso é não linear. Isso aqui, inclusive, você conhece que representa um círculo centrado na origem de raio 2, certo? Se você tiver alguma coisa do tipo x1 vezes x2 igual a 1, é uma equação não linear. Tá? Inclusive, se você fez GA, você também sabe qual que é o desenho dessa daí. Mas eu vou deixar isso para o exemplo depois. Se você tiver alguma coisa mais complexa, que você fala assim, não, tem uma equação que é um somatório de um monte de termos aí, vezes xi elevado a k de 1 até p, igual a yi. É uma equação polinomial, que é não linear, tá? Para p maior do que 1. Beleza? Então você tem um monte de coisa. Exponencial de x1 igual a x2. Não linear. ln de x1² menos 4 igual a seno de πx2 vezes x3, porque eu não tinha colocado no x3. Não linear. Ok? Em essência, o que eu quero dizer é que quase tudo é não linear. O que é linear é só esse caso de cima. Então, os casos lineares são minoria. Tudo bem? São extremamente importantes, no entanto, como a gente vai ver, que para resolver o não linear, a gente vai resolver o linear. Mas de uma maneira geral, o que eu quero dizer então é que você tem deixa eu escolher. Você tem m funções f i. Cada uma dessas funções ela vai ter n argumentos e essas funções vão no R. E você tem f1 de x1 até xn igual a 0 até a enésima função x1 até xn igual a 0. Isso daqui é um sistema, porque são várias, de equações, porque eu tenho igualdade, não lineares, porque eu estou assumindo que se eu não escrevi na formato linear, é porque eu não posso. Tá bom? Como a gente vai ver, se for linear e você usar um método para a equação não linear, ele vai funcionar, porque no fim das contas ele vai estar resolvendo
uma coisa mais simples. Quer dizer, quase todos, tá? Pode ser que fique uma porcaria, mas a priori é para funcionar. Ok? Beleza. Aqui eu falei que eu tenho M funções fi do Rn em R. Além disso, como você sabe de cálculo 2, espero, se eu tenho x1 até xn, eu posso escrever x do Rn como um vetor. Você pode escrever x com um vetorzinho em cima, eu não gosto, mas você pode. E aí você tem f1 de x igual a 0 até fm de x igual a 0, que é uma maneira um pouco mais compacta de escrever. E mais do que isso, e agora sim do jeito que a gente gosta, você pode definir uma F maiúscula que vai do Rn no Rm, ok? Dada por um Fão de x ser... Isso aqui vai do vetor x, de n posições, num vetor de m posições. Cada posição é uma função. Ok? Daí, o problema vira f de x igual a 0. Então, um sistema de equações não lineares quer dizer achar um zero de função de várias variáveis. Beleza? Por isso que eu falei que é a extensão do caso anterior. E a ideia de falar que é uma extensão não é só porque continua sendo um zero de função. É porque os métodos continuam sendo parecidos também. A gente consegue fazer métodos iguais aos que a gente tinha antes para zeros de função. Então, primeiro vamos fazer um exemplo muito importante, que é o exemplo x1² mais x2² igual a 4 e x1 vezes x2 igual a 1. Ok? Então, vamos falar sobre esse exemplo. Eu tenho 1, 2. E eu tenho aqui no 1, aqui no menos 1, de amarelo. Isso aqui. Legal? Isso daqui, para quem lembra, vamos de laranja. Isso daqui é a circunferência e esse daqui é uma hipérbole, ok? Tá? Então são duas cônicas, são duas cônicas que a gente tem aqui. O que é interessante nisso? Eu tenho duas equações, duas variáveis. Quantas soluções eu tenho? 1, 2, 3, 4. Então veja, a diferença principal sobre equações lineares e não lineares é que você não consegue mais afirmar nada trivialmente. Você não consegue pegar um sistema de equações, mesmo um não tão difícil como um de duas cônicas, e falar vai ter solução ou não vai ter solução, e se tiver a solução é única. Não. Agora eu tenho 4 soluções. Lembra que quando era sistema linear, ou você não tinha nenhuma, ou você tinha exatamente uma, ou você tinha infinitas. Aqui eu posso continuar tendo nenhuma, uma infinitas, mas eu posso ter qualquer outro número de equações, de soluções também. Legal? Então fica muito mais complicado. Ok. Esse primeiro exemplo a gente quer resolver. E o problema principal é que eu não sei resolver esse exemplo. O que eu fiz quando eu tinha uma única função? Quando eu tinha exatamente uma função, eu peguei a reta tangente àquela função, achei o zero daquela reta tangente e falei, esse aqui é uma aproximação, usa ela. E repeti. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, só que eu não vou fazer a reta tangente ou um plano tangente, simplesmente, tá? Visualmente não funciona mais tão bem. No entanto, continua valendo essa ideia de eu fazer uma expansão linear.
Para quem gosta de plano tangente, você pode pensar assim também, tá? Vamos fazer visual primeiro. Não vai ficar muito fácil, mas é importante. E depois que eu fizer visual, eu faço um pouco mais teórico. Visualmente, pensa que você tem só f de x1, x2 e f2, tá? Pensa que você tem duas funções. E agora você tem duas funções, pensa nas curvas de nível dessa função e na superfície delas. E como pensar sem nenhuma ajuda abstrata é difícil. Vamos desenhar. Deixa aqui com Nothing. Então, a minha função f1 de x, y, mudei de nome, x quadrado mais y quadrado menos 4, tá? Então, lembra, a gente tem x1 quadrado mais x2 quadrado igual a 4, mas eu falei que a minha função é f de x igual a 0. Então, passa tudo para o lado esquerdo. Então, essa é a minha primeira função. Minha segunda função é x vezes y menos 1. Eu vou fazer de um lado, eu vou fazer um layout 1, 2, tá? Na verdade, eu vou fazer um layout 2, 2, que eu já sei o que eu quero fazer. Leg igual a false. Eu vou fazer primeiro a superfície no canto esquerdo da minha função x1. Deixa eu escolher o domínio. Vai ser de menos 2.2 até 2.2, 50 pessoas. E o y também. Então, xgyg da minha função f1. Eu vou fazer a superfície da função f2 no lado direito. E eu vou fazer as curvas de nível das duas funções na linha de baixo. Ok? Primeira vez que roda, deixa eu aproveitar para dar zoom. Tá aqui bonitão. O zoom já está em 170, 180. Full screen. Então tá aqui bonitão. Essas são minhas duas curvas de nível, tá? Minha função f1, minha função f2. Eu preciso que essa função f1 seja 0 e a função f2 seja 0. O 0 está aqui, você pode ver, tá? Nessa altura aqui. Ok? Espero que esteja claro onde o 0 está. E aqui eu tenho a curva de nível, mesma situação. A curva de nível que é 0 aqui é um pouco mais difícil de visualizar, porque eu tirei o legend. Vamos colocar de volta. A curva de nível que é 0 é uma aqui perto desse violeta, então uma coisa mais perto daqui. Como a gente sabe, a matemática da coisa aqui no 2, 0, então é mais ou menos aqui, essa circunferência. E essa daqui é muito mais simples, aqui é 0, cadê? Não é tão mais simples assim. Mas aqui é 0, é tipo essa daqui, ok? Essa laranjinha. Como isso não é tão fácil de visualizar, vamos fazer imagens melhores. O que eu quero dizer com imagens melhores? Eu vou pegar, pelo menos nas curvas de nível, que eu sei que eu consigo fazer isso, eu vou deixar essas curvas aí, e eu vou colocar um levels 0, 0, 0.0, quer dizer. Dependendo do software que você está fazendo isso, ele funciona, dependendo não. Line width igual a 2, eu não quero mais a legenda, para que ele fique grosso, tá vendo? E aqui eu vou tentar mudar a cor. Eu não lembro se ele aceita que eu mude a cor ou não. Aceita. Então é esta curva aqui e esta curva aqui. Ok? E eu preciso que as duas sejam 0 ao mesmo tempo. Que seja satisfeita ao mesmo tempo as duas coisas. E eu posso pegar essas duas aqui então e ver isso acontecendo. É só fazer um p igual a plot leg igual a false. Sem ter uma separação. E tá aqui as duas ao mesmo tempo. Agora essa daqui eu vou pedir para pintar de azul. Ok? É isso, as duas ao mesmo tempo são esses 4 pontos aqui.
este e este. Legal? Fantástico. Desenhei o que eu já tinha desenhado, mas enfim. Você pode vir aqui e brincar com suas funções. Lembrando que isso aqui vai ficar online. Você pode mudar as funções e ver variações disso. Nem todas vão ficar nesse intervalo, então você tem que mudar aqui também. E nem todas vão funcionar. A questão toda é, como é que eu vou resolver esse problema? Graficamente, como é que eu vou resolver isso daqui? Se eu tivesse uma função de uma variável, eu ia pegar a tangente dela. Ia jogar a tangente no zero. Mas aqui eu tenho duas funções de duas variáveis. Então você pega um ponto aqui qualquer. Vamos dizer que a gente vai usar o ponto AB igual a... Deixa eu pensar, o ponto 2, 1 vai dar certo? Acho que vai. 2, 1, tá? Ponto 0, porque eu já quero deixar ele do jeitinho certo. Estamos aqui no ponto 2, 1. Eu quero fazer um scatter desse ponto. Só para a gente ver que ponto é esse. F1 de AB. De cor... Vou escolher uma cor bonita, magenta. Vamos ver se ele funciona. 3 dimensões, aparecer bonito. Bonito não é a palavra certa. Inclusive, como aqui o menos 2 está para baixo, eu acho que eu vou colocar 2 menos 1. Ok, está levemente melhor. Tira a legenda deste. Ok. Mesma coisa aqui. A função F2. Mesma coisa aqui e aqui. 2, 2. Só que agora eu não preciso mais marcar a altura, porque não tem altura. Ok? Aqui falhou, porque eu não mudei. Então, esse é o ponto que eu estou atual. Ok? Esse aqui é o ponto que eu estou marcando. Para eu poder reaproveitar, eu vou colocar todo mundo junto. Aqui embaixo eu vou fazer o mesmo desenho. Tá bom? Veja que não é solução. Ok? Tá longe de ser solução, tá aqui. E o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar esse ponto e como eu estou nessa função F1, eu estou com uma função de duas variáveis, uma única função de duas variáveis, eu vou pegar a reta tangente, o plano tangente a esse ponto, tá? O plano tangente a esse ponto tem uma fórmula que você pode já ter visto em cálculo 2, talvez não, ou talvez você só não lembre, e a fórmula é Z. Se você quiser pensar tipo ioiô michôchô, fica mais fácil, às vezes. Z menos Z0 igual a mx, x menos x0, mais my vezes y menos y0. Aqui é vezes, tá? E quem são essas pessoas? x0 e y0 é o ponto, z0 e z0, e que o z0 é o f, porque eu estou em cima daquele ponto. Esse é o ponto que eu estou. Aí, mx é a inclinação da reta em x, e aqui my do plano, desculpa, e o my é a inclinação em y desse plano. E a inclinação é a derivada parcial df dx e aqui df dy. Beleza? E aí, se você fez comigo essa disciplina, e eu sempre falo isso daqui é a mesma coisa que um produto interno de df dx, df dy, produto interno, x menos x0, y menos y0. E isso daqui é o gradiente da minha função. Ok? No ponto x0, y0, que eu não tinha marcado até então para não ficar verboso. Então isso daqui é a sua reta tangente, o seu plano tangente é dado por uma fórmula que usa o gradiente da função. Para ser mais exato, você consegue separar a normal aqui em sendo gradiente da f em x, gradiente da f em y e menos 1, tá? Você joga isso para o outro lado, vira menos 1. Mas, enfim.
vai do seu gosto, né? Quem gosta mais de cálculo prefere de um jeito, quem gosta mais de GA prefere do outro. Eu gosto mais de cálculo. Ok? Então quer dizer que eu posso, inclusive, tentar desenhar essas curvas de nível calculando as derivadas. Então eu vou tentar, não sei se vai ficar bonito, mas eu vou tentar. E a primeira coisa é que eu vou usar um pacote chamado ForwardDiff para calcular essas derivadas automaticamente para mim. Dependendo do que você estiver usando, você não pode usar um pacote ForwardDiff, você tem que ou passar manualmente essas derivadas, ou calcular numericamente essas derivadas, ou calcular com outro software essas derivadas, tá? Esse é um problema difícil. Como que eu calculo derivadas? São problemas que estão sendo estudados, por exemplo, são relevantes em Machine Learning hoje. Mas, enfim, o importante é que você tenha algumas maneiras de fazer isso, e aí pode ser que você não possa usar todas. Então, o gradiente dessa função em xy é forwarddiff.gradient, aí não vai autocompletar, da f1 no ponto xy. Beleza? E aí a minha função linear no ponto xy em torno do ponto AB vai ser f1 de AB, que é o meu z0, mais o produto interno do gradiente em AB com o meu vetor x menos a, y menos b. Ok? Lembrando que A e B são x0 e y0. Inclusive a gente podia até mudar toda essa nomenclatura AB para x0 e y0, mas como eu já comecei, eu não vou voltar e mudar isso daqui tudo agora. O mesmo vale para L2 com F2 e gradiente da F2. Então aqui, só para testar com a primeira, se eu rodar isso daqui, ele deve funcionar. Ele tem um tempo de pré-compilação do ForwardDiff, que a gente já usou a primeira vez agora. E eu posso tentar acrescentar no mesmo gráfico a superfície. Ele vai ficar um em cima do outro, então não vai ficar bom, eu acredito. Mas vamos ver como fica primeiro, antes da gente reclamar. E aqui lembrando que o meu A e B já foram dados, então tem que passar a função anônima assim. Não deu certo. Ah, sim, porque ele precisa que essa função receba os valores de maneira parcial. Que função é essa? A função que pega x1, x2. Inclusive eu posso fazer assim, x. Tá? Inclusive eu não mudei aqui para x2. E o dot não define, claro, tradicional do Julia. Nunca lembraremos de usar linear álgebra antes. Tá aqui, funcionou até. Como funcionou, eu vou até atualizar o meu meus zelinhos, ver se funciona. A altura vai de menos 4 a 4. Então tá aí. Essa é a minha curva de nível, tá? Deixa eu fazer o wireframe. Não tão bom porque eu achei que ele ia ficar transparente e não ficou. Então vamos deixar como surface mesmo, ok? Talvez outros pacotes do Julia tenham uma propriedade mais interessante, mas o importante é que eu tinha aquele ponto e essa daqui é a minha curva, meu plano tangente, né, nesse ponto. Então agora a gente vai dar uma olhada nesse mesmo tipo de atualização para os outros valores. Aqui agora para L2. Aqui minha altura vai de menos 5 a 3. Então aqui coloquei um parênteses a mais, a menos aqui. E eu não coloquei no lugar certo. Eu apertei o insert sem querer, é isso que está acontecendo. Tá? Aqui, essa é a reta tangente, ficou em cima do outro, paciência. Porque a gente não tinha muita esperança de visualizar isso mesmo, tá? O que a gente vai visualizar, no entanto, é o seguinte. Na curva de contorno que eu tinha antes,
eu consigo fazer uma coisa dessa e vai ser um pouco melhor. Tá? Vou fazer uma primeiro para ver o que acontece. Deixa eu colocar com cor cinza e ver se ele pega. Isso. Funcionou consideravelmente bem, tá? O que acontece aqui? Nesse ponto, o meu plano tangente é esse daqui. E as curvas de nível do plano tangente estão em cinza aqui, tá? Eu acho que ele tinha um grays, que ele pegava as tonalidades de cinza. Isso aí, as tonalidades de cinza, grays. Então aqui mais claro quer dizer mais alto. Vamos colocar o legend igual a true para ver. Talvez ele confunda porque ele tem duas legendas, então ele não consegue visualizar. Opa. Aqui curvas de nível não foram feitas para você colocar duas ao mesmo tempo e tentar ver a legenda das duas ao mesmo tempo, tá? Então, infelizmente, a gente não vai ver os detalhes. Mas o importante é que aqui a gente está vendo que aqui é mais claro, quer dizer mais alto. E ele vai descendo. Fazer a mesma coisa para a outra curva de nível. 2, 2. Um L2. Mesma situação, curva de nível aqui. Tá? Ele mudou levemente a função F1, mas é só para poder ficar de acordo com as curvas de nível da outra função. Não se assustem. E o que é interessante, eu posso pegar isso daqui e escolher só a curva de nível 0 de cor vermelha. Na verdade, eu vou escolher ela de cor... Deixa de cor vermelha. E aqui também de cor vermelha. Ok? Então, olha só, eu não tenho onde que essa curva aqui vai ser 0, mas eu tenho onde que o meu plano vai ser 0. E meu plano é 0 nessa curva vermelha que apareceu aqui. Ok? Se eu não fiz nada errado. E aqui é a mesma situação. Eu não tenho onde que essa curva aqui vai ser 0, mas eu tenho onde que meu plano vai ser 0. Que é aqui. Curva não, superfície. Vamos mudar para azul. Magenta, na verdade. Para não confundir com o azul de baixo. Então tá aqui. Em magenta eu tenho onde que essas duas... esses dois planos são 0. Tá bom? Então voltando desde o começo. Gostaria de saber onde que essa superfície é 0. Isto é, essa curva vermelha, essa circunferência. É fácil fazer isso? Não, não consigo saber onde que isso daí tudo é 0 ao mesmo tempo. A mesma coisa para o lado direito. Mas eu consigo pegar um plano tangente e bater esse plano tangente no 0. E vai dar exatamente essa reta magenta. Importante, reta. Mesma coisa para o lado direito, vai dar essa outra reta magenta. Eu quero a interseção da curva azul com a curva vermelha. Consigo? Não, porque eu não sei onde elas são 0, quanto mais a interseção. Mas eu sei pegar esta pessoa aqui, que é a minha reta, e agora eu vou fazer line dash para ver se ele funciona. Eu consigo pegar a minha reta correspondente à aproximação linear, ou seja, a reta tangente, e é essa daqui. E a mesma coisa para a curva azul, que é essa daqui. As duas vão se interseccionar aqui em cima. E aquele ponto eu vou falar que é uma aproximação para a minha solução. Ok? É uma aproximação muito boa? Nem tanto. Mas o importante é que eu posso repetir isso daqui. E aí, no lugar de tentar achar de alguma maneira que eu não consigo a interseção das duas curvas, azul e vermelha, eu acho a interseção das duas retas, e isso eu sei fazer das retas azul e vermelha. Então, voltando aqui para a parte de escrever. Então, eu estou buscando quando que essas duas aqui são 0, tá? Então, isso daqui é o meu z menos z0, é a fórmula da minha reta.
do meu plano, quer dizer. Eu gostaria que esse z fosse 0, então eu posso igualar isso daqui a 0, tá? Quando que isso daqui é 0? E vira o gradiente da f1 de x0, y0, produto interno x menos x0, y menos y0, igual a 0 menos e0, beleza? Como eu quero que fique igual a 0, eu vou fazer z0 mais isso. E como eu quero deixar claro quem que era z0, porque eu não quero falar de z, vira f1 de x0 e mais gradiente produto interno. Mesma coisa para f2, pego essa mesma equação, repito para f2, e eu vou ter duas equações lineares em x, y, e duas incógnitas que são x e y. E agora é só resolver isso daí. O que é isso daí? f1 de x0, y0, f2 de x0, y0, deixa juntos, mais a derivada da f1 em relação a x, derivada da f2 em relação, da f1 em relação a y, derivada da f1 em relação a f2 em relação a x e a derivada da f2 em relação a y. Tudo isso que multiplica x menos x0, y menos y0 igual a 0. Eu sei as derivadas, eu sei a f', isso daí é um sistema linear. Resolvo esse sistema linear, eu vou ter o próximo ponto, a próxima atualização x1 e y1, ok? E eu repito, isso daí é um método para eu encontrar uma solução. Pensando o que eu fiz em uma variável, eu fazia aproximação linear, igualava a 0, repetia. E o nome disso? Método de Newton. Esse é exatamente o método de Newton. Tá? O método de Newton para várias variáveis. Só que eu quero fazer um pouquinho mais legal. Primeiro que isso daqui é a função f aplicada no ponto x0. A pergunta é, isso daqui tem nome, essa matriz? E tem. O nome dessa matriz é a matriz jacobiana. Matriz jacobiana. E a matriz jacobiana é exatamente a matriz das derivadas parciais. Se f é uma função do Rn no Rm, com o iésimo termo sendo a coleção dos f1, não, desculpa, o iésimo termo sendo f1 de x, ok? Então, inclusive aqui a gente pode fazer assim, f de x iésimo, que aí fica bem mais claro. Então, a jacobiana, a matriz jacobiana, que você pode deixar mais claro, porque tem um valor envolvendo a jacobiana, que as pessoas às vezes chamam de jacobiano, é a matriz j de x, dada pelas derivadas da função 1 em relação a x1 e até em relação ao xn, e da função m, quer dizer, até a derivada dela, função m, em relação a xn. Isso é, a derivada de cada uma das componentes da função f maiúsculo, cada uma delas numa linha em relação a cada uma das variáveis. Isso você pode escrever como gradiente da função 1 transposto até gradiente da função m transposto. Beleza? Em alguns livros, a jacobiana é definida como a matriz transposta, tá? Então, fique atento a isso daí. Tá? Eu gosto dessa definição, mas existe a outra definição que faz transposto. A matriz jacobiana é essa daqui para mim. Então, se eu tenho isso dali, o método de Newton pode ser escrito como f de x0 mais a jacobiana em x0 vezes aquele vetor x menos x0, y menos y0, certo? E como a gente vai ficar em várias variáveis, eu vou deixar só como d igual a 0.
esse D aqui no Rn, e x1 é x0 mais D. Generalizando, porque a gente gosta de generalizar, K e K mais 1. Esse K pode vir embaixo ou em cima, dependendo do livro, tá? Eu particularmente gosto mais de colocar esse K em cima para não ficar confundindo com o índice. Mas não faz tanta diferença nesse ponto, a gente não vai sofrer tanto com isso. O importante é que esse passo aqui, ele equivale a você resolver um sistema linear dk igual a menos f de xk. Tá? Esse aqui é um sistema linear. Por conta disso daqui ser um sistema linear, a gente vai trabalhar só quando m e n forem iguais. Isso é, o número de equações e o número de incógnitas tem que ser iguais. Senão a gente não consegue fazer conta simples. Tudo bem? É importante essa diferenciação. O número de equações e o número de incógnitas é igual. Apesar disso não garantir existência nem unicidade de solução, a gente trabalha com m igual a n nesses casos. E vamos ver, nesse nosso exemplo, isso acontecendo. Então, aqui eu tenho a matriz J no ponto XY, dada por o gradiente da F1 de XY, gradiente da F2 de XY. Vamos calcular jacobiano no ponto AB que a gente tem ali. Faltou o transposto. Tudo bem? Lembrando, a minha F maiúscula de XY era F1 de XY, F2 de XY. Vamos calcular no ponto AB. Tá aí. Então, minha direção D, ela é resolver o sistema DAB com menos F de AB. Tá? Note menos F do lado direito, menos F do lado direito. Resolveu isso. Quem que é meu AB novo? O A é o A mais a primeira componente, e o B é o B mais a segunda componente. AB novo, 2666-08333. Vamos ver onde é isso? Roda aqui. O magenta é o ponto atual, tá? Eu estou usando a B aqui, ó. A, B. Roda de novo, onde é que esse ponto vai parar? O ponto está aqui, está fora do meu gráfico, mas o importante é que ele está um pouquinho mais próximo da solução, de uma delas. Em azul pontilhado e em vermelho pontilhado, eu tenho as minhas novas aproximações lineares. Então, aqui em azul e vermelho, eu vou calcular a interseção nova. E tá vendo que a interseção já está muito mais próxima do ponto? Quando eu calcular aqui, ele chega muito mais próximo daquele ponto ali. Vamos ver. Tá aqui. E a próxima solução está ainda mais próxima, está imperceptível de estar a distância da solução original. A solução visual aqui. Legal? Esse é o método de Newton para sistemas de equações não lineares. Tá? É um método bastante simples. Então, resumindo, você pegou a função f maiúscula, calculou o jacobiano dela, você acha um ponto inicial, x0, e você resolve esse sistema, j de xk dk igual a menos f de xk, e calcula a próxima atualização, xk mais 1 igual a xk mais dk. Se não tiver solução nesse sistema, seu método falha. Ok? É isso. Fim. Não sofre com isso, por enquanto. Tudo bem? Essa é a ideia básica do método de Newton. É um método muito bom, ele é muito rápido. Quando ele funciona, dá tudo certo nele. Fique atento que na mesma situação de quando eu tinha zero de funções, eu não sei que zero eu achei, eu não sei se é o único, não consigo provar que é o único, eu não consigo garantir que se eu começar de outro lugar eu vou chegar no mesmo ponto ou em outro ponto, não tem garantia nenhuma, mas sob condições específicas, se eu estiver suficientemente próximo da solução,
eu vou bastante rápido para a solução, tá? Eu tenho convergência quadrática, o nome disso. Legal? E aí, como eu falei, eu ia falar um pouquinho sobre a teoria, tá? Qual que é a ideia? Que se f é diferenciável, se f é uma função diferenciável, f de x mais d é a mesma coisa que f de x mais a jacobiana de x vezes d mais um ozinho da norma de d. Tá? Ozinho, para quem não lembra ou não viu, quer dizer que quando eu pego alguma coisa que é ozinho de d e divido por d, tá dando para ver? Não. Mudar de cor para amarelo mesmo. Quando eu pego alguma coisa que é ozinho de d, divido por d e mando d para zero, isso é, a norma de d vai para zero, isso daqui vai para zero. Volto para amarelo. Ou seja, ozinho de norma de d quer dizer que vai para zero mais rápido que norma de d. É alguma coisa menor do que norma de d. Por exemplo, norma de d ao quadrado. Tá? Não quer dizer que é, mas, por exemplo, norma de d ao quadrado é uma coisa que vai para zero mais rápido que d. Tá? Isso quer dizer que tem um grau um pouquinho maior, você pode imaginar assim. Então, se isso daqui é verdade, o que eu posso fazer é truncar aqui e olhar só para essa igualdade. Tá? Eu quero f de x igual a zero, não sei. Então eu escolho uma aproximação inicial para o x, substituo aqui e eu falo, eu quero um d tal que f de xk mais d seja zero, ou próximo o suficiente. E aí vira exatamente o sistema de Newton que a gente tinha. F de x mais jacobiana vezes d igual a zero. E aí você tem uma aproximação. Essa é a teoria por trás do método de Newton, tá? É bastante simples, mas visualmente dava para fazer também, então a gente fez. É bem mais demorado fazer visualmente, mas funciona, tá? Errado. Ok? Então, espero ter sido claro nessa explicação. Eu sei que é uma explicação um pouco densa. Então, qualquer coisa, deixa perguntas aí nos comentários, tá? Posso tentar esclarecer com mais vídeos, ou até mesmo responder no próprio comentário. E aí eu quero aproveitar o final dessa aula para falar de um fractal. Não vou falar muito dele, vou deixar como exercício para você se divertir, os detalhes, mas a ideia que eu quero falar é um fractal. Então, uma das observações é que Newton pode convergir para qualquer ponto. E se você assistiu Zero de Função ou de funções, você viu o método de Newton convergindo para vários pontos numa função x ao cubo menos x. Tá? Então, Newton pode convergir para qualquer ponto. Sem solução. Tá? Então, é bastante dependente do ponto inicial. Então, o que é feito em algumas situações é você pega uma função, em casos simples, tá? Que você consegue fazer uma visualização ou até alguma limitação. Você faz um método razoavelmente fácil de você visualizar, tipo da bissecção, só que em várias variáveis, e para você falar, eu sei que a solução é aqui perto. E aí você usa o método de Newton ali. E aí ele vai para a solução rápido. Tudo bem? Então, o Newton é muito dependente do ponto inicial. Então, a gente vai fazer um exemplo para uma função muito específica, que é uma função complexa. Mas não se preocupe, a gente não vai ficar nos complexos. A função z ao cubo menos 1. Então, se você sabe complexo o suficiente, e pode ser que você não saiba, quando eu falo eu quero a solução de z ao cubo igual a 1, nos reais você tem z igual a 1 como solução. Mas nos complexos você tem outras duas soluções, que são as soluções equivalentes a você dar uma volta de 120 graus. Tá?
Então aqui é o círculo unitário, centrado na origem. Se você der uma volta de 120 graus aqui, que é a mesma coisa que 2π sobre 3. Isso. Esse ponto aqui vai ser solução, e se você der mais uma volta de 120 graus, esse ponto aqui vai ser solução também. Tá meio mal desenhado, mas enfim. Tá? Então 2π sobre 3, mais 2π sobre 3, mais 2π sobre 3, volta para zero. Ou seja, 2π é a volta inteira dividido em 3. E esse ponto ali é o ponto EAI vezes 2π sobre 3. E o próximo ponto é o ponto EAI vezes 4π sobre 3. Não se preocupe, esses pontos têm nome bonito. É o ponto cosseno de 2π sobre 3. Então o cosseno é a parte aqui embaixo. Π sobre 3 é 60 graus. Tá? Então o cosseno de 60 é meio. Então vai dar menos meio. Eu já estou até esquecendo como é que escreve complexo. E seno, que vai ser aqui em cima, é seno de 60 graus, que é raiz de 3 sobre 2. Menos meio, menos raiz de 3 sobre 2. E a gente não vai ficar só nesse mundo imaginário, a gente vai realmente fazer a conta para ver que isso é verdade. Para garantir que a gente não errou nada, tá? Então vamos falar de fractal aqui. Então eu vou criar uma função f de z igual a z ao cubo menos 1. F de 1, obviamente, é 0. Mas eu quero falar de f de menos im sobre 2. Não, desculpa, menos meio mais raiz de 3 vezes im sobre 2. E aqui, veja que é 10 a menos 16, então é 0. E aqui também 0 vezes imaginário. E a mesma coisa para quando eu colocar menos aqui, tá? Então isso é verdade, são os 3 zeros dessa função. Tá bom, e daí? Porque eu não sei aplicar isso aqui para os complexos, tá? Até saberia, mas a gente não vai ficar nisso. Acontece que a gente vai fazer o seguinte. Z é A mais BI. Na verdade, vamos colocar X mais YI. Então, Z ao cubo menos 1 é a mesma coisa que X ao cubo mais 3x quadrado YI menos 3xy quadrado, porque i quadrado é menos 1, menos y ao cubo i menos 1. Beleza? Fica como exercício abrir. E isso você junta na parte real, que é x ao cubo menos 3xy quadrado, e na parte imaginária, 3x quadrado y, faltou menos 1 nessa parte real, 3x quadrado y menos y ao cubo. E agora você tem em x e y duas equações. E você pode fingir que x e y são suas variáveis reais. E aplicar o médio de Newton aqui. Beleza? E vamos ver que isso funciona, primeiro definindo Newton. Então eu vou falar de Newton para uma função f e um ponto inicial x, usando forward diff Jacobian, tá bom? E eu vou usar um número máximo de iterações, tá? Então vou calcular k igual a 0, e enquanto a norma da função for maior que 10 a menos 6, então lembre-se que a gente nunca faz igual a 0, a gente usa 10 a menos 6 para as coisas. Eu vou fazer que a direção é menos a jacobiana barra invertida f de x, que é para resolver o sistema, e o x é mais igual a d. Se por acaso ele não convergir, ele vai aumentar o k. Então, se o k for maior que 20, break. Eu mando ele sair. Retorne x. E se você quiser, você pode retornar f de x também, mas acho que não precisa. Então, para minha função f de x igual a x1 ao cubo menos 3 vezes x1 vezes x2 quadrado menos 1
E 3 vezes x1 quadrado vezes x2 menos x2 ao cubo. Se eu aplicar Newton, deixa essa função sozinha. Se eu aplicar Newton começando próximo do ponto 1, 0, tipo 0,9, 1,1, ele converge para esse ponto 1. Na verdade, eu coloquei 1,1 a 0,1. Ele converge próximo para esse ponto 1, 0. Se eu aplicar Newton começando próximo do ponto menos meio e raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2 é mais ou menos 0,8. Ele converge para esse ponto. E se eu começar no negativo, ele converge para esse ponto. Tudo bem? Então, se eu estiver suficientemente próximo dos pontos, ele converge para aqueles pontos. E o que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou criar uma lista de pontos. 0,9... menos 0,4, 0,8, menos 0,4, menos 0,8. Vou criar uma lista de pontos. E para cada ponto nessa lista, eu vou calcular uma raiz para esse ponto. Então, eu vou fazer na ordem, tá? Primeira coisa que eu vou fazer é, eu vou calcular Newton de f em x. E essa daqui vai ser a solução. E eu vou calcular a distância desse ponto para cada uma das raízes. E as raízes são 1, 0, menos 0,5 raiz de 3 sobre 2 e menos 0,5 menos raiz de 3 sobre 2. Então aqui eu vou calcular a distância do S para cada uma dessas raízes. Tudo bem? Eu vou pegar o menor valor. Para pegar o menor valor eu uso o mínimo, mas eu quero o índice I dessa raiz. Então, I pode ser 1, 2 ou 3. Então, eu pego o argumento do mínimo desse vetor aqui. Ok? Então, só para mostrar o que eu teria. Deixa eu mostrar show S. E distâncias. Ok? Então, para a minha primeira pessoa, 1, 0, ele ia convergir aqui próximo. Para o ponto 1 é muito próximo de 0, para os outros nem tanto. No meu segundo ponto, esse segundo é o menor deles, para o terceiro ponto, esse terceiro é o menor deles. Tá? Então, distâncias vai ser menor para algum desses três. E eu vou pegar o índice onde isso é menor. Pegue o índice menor possível. E eu vou colocar dentro desse R, esse índice. É só isso. R é um vetor de índices. 1, 2, 3. Ok? Tá, aqui eu coloquei esses 3 pontos completamente sem graça. Vamos colocar alguns pontos a mais. Em vez de colocar só esses daqui, eu vou colocar vários pontos ao redor do menos 1, 0. E eu vou fazer isso criando um monte de pontos aleatórios, tá? Usem random seed. Eu vou criar um monte de pontos aleatórios, então rand 10. Quando eu uso rand... Quando eu uso rand n, não, eu vou fazer assim. Eu vou criar rand n2, onde vai criar ponto aleatório entre 0 e 1. Na verdade, com distribuição normal. Então tá mais ou menos entre menos 3 e 3. Vou multiplicar isso daqui por 0, 1, para que ele não mude muito. E vou somar ao ponto 1, 0. Tá? Então estou forçando, obviamente, para que isso aconteça. E vou fazer 10 vezes isso. Ok? Vou colocar logo abaixo desse um outro em torno do ponto menos 0,5 e raiz de 3 sobre 2. E eu quero ver que ao redor dos pontos ele realmente vai convergir. Tá? Então aqui eu tenho um monte de pontos, rodei, e aqui eu tenho o vetor R de 30 posições. Então aqui eu tenho um monte de pontos no 1, um monte de pontos no 2 e um monte de pontos no 3. O que eu vou fazer é plotar esses pontos. Então eu vou pegar todos os pontos que o R foi 1 e eu vou plotá-los
Pegando qual que é? L. Então vamos mostrar o que eu faço aqui. Depois eu vou comer. I tá aqui. O R de I são os... Não é R, é L. O L de I são os pontos. E eu vou pegar os índices. Então, getIndex.1, onde vai pegar os X, e o 2 são os Y, tá? Então, eu vou pegar isso. Vou pegar os pontos LI. E vou fazer o scatter de getIndex dos pontos 1 e getIndex dos pontos 2, de cor vermelha. Beleza? Vou fazer um scatter assim, porque você já sabe que eu vou plotar todos os três, né? Então, quando eu ploto todos eles, nada acontece. Por quê? Não sei. Ah, porque ele deu erro na hora de plotar. Ele tá dando algum erro aqui. Tá vendo que ele tá plotando só metade? Não sei dizer por quê. Não deve estar dando pra ver. Quer dizer, talvez o monitor de vocês seja bom. O meu tava meio clarinho, mas ele tinha comido metade dos pontos. Provavelmente aquele problema de memória que eu tive no começo. Então, esses daqui são os pontos que ele plotou. Todos esses pontos, eles convergem para 1. Vou pegar essa parte final, vou repetir para o 2. E eu vou pintar de outra cor. Então, todos esses pontos convergem para o ponto 2, menos meio raiz de 3 sobre 2. E, obviamente, eu posso fazer a mesma coisa para 3. Mas percebendo que eu vou fazer isso, eu vou criar um vetor de cores. E eu vou fazer for i de 1 até 3 igual a i e cor i. E no final disso tudo, vou fazer um ylins menos 1.2, 1.2. E uma última coisa para fazer que é bom de fazer, colocar o size 600, 600 e o ratio igual a 1. E aí com certeza ele fica quadradinho. Então são esses pontos aqui todos, tá? Todos esses pontos estão dizendo, todos esses pontos aqui convergiram para essa solução 1, 0. Todos esses pontos azuis convergiram aqui, todos esses pontos verdes convergiram aqui. Legal? Obviamente eu comecei muito próximo desses pontos, então se eu começar com bastante espaço, o que vai acontecer no entanto? Vou colocar 50 pontos de cada. Esse aqui eu não preciso mais. Se eu começo, tem um monte de pontos que convergem para o vermelho, um monte de pontos que convergem para o verde, um monte de pontos que convergem para o azul. Mas tem uns pontos que ficam confusos, eles ficam meio sem saber o que está acontecendo. Aqui no meio, uns pontos que convergem para os dois. Principalmente os pontos que estão próximos dessa interseção, certo? Então aqui são vermelhos, aqui para cima azuis, aqui para baixo verde. Mas tem um ponto aqui no meio, na interseção entre eles, que eles ficam confusos. Tudo bem? Vamos granularizar isso daí. Então aqui eu fiz essa escolha de L. Essa escolha de L é legal, mas eu posso fazer uma escolha um pouquinho melhor. E a escolha é eu pegar todos os pontos da forma... Não é essa maneira que a gente vai fazer exatamente, tá? Mas você em casa vai escolher uma maneira um pouquinho melhor. Vou pegar todos os pontos da forma menos 1.2 mais i vezes 2.4 e menos 1.2 mais 2.4j. Todos os pontos assim, pro i indo de range de 0. Podia estar fazendo de um jeito muito melhor, mas enfim, eu vou deixar essa parte para você. E o j de range de 0 a 50 de tamanho 50. Bem? Então eu fiz aqui 50 vezes 50 pontos. Ok? Deixa eu ver se ele entende se eu fizer assim. Não entende, que eu tinha que rodar aqui antes. Ele não aceita, eu preciso fazer assim. Pronto. Espera. Que eu fiz errado, é de 0 a 1.
E é isso daqui que eu tenho. Eu fiz 50 por 50. Então aqui eu quero que caiba tudo na tela. Diminuir para 500 por 500. Eu fiz 50 por 50, então eu tenho 50 pontos aqui, 50 pontos aqui. E eu estou mostrando que tem toda uma região que converge para o ponto vermelho, toda uma região converge para o ponto azul, toda uma região converge para o ponto verde. Mas no miolo tem um monte de ponto perdido. Tem um monte de ponto que não se achou. E fica fazendo essa coisa estranha aqui. E aqui eu vou fazer essa granularidade, eu vou aumentar só um pouquinho mais. Porque essa maneira é a maneira não eficiente. Então ele não aguenta, são 10 mil pontos já. Rodei aqui. E aqui eu vou mudar para ms igual a 2 para diminuir o tamanho do ponto. Olha como ele já sofre. Para vocês verem isso daqui. Que bonito. Tá? Deixa eu tirar m igual a 2, stroke 0. Meu computador já está lento, por causa que eu estou criando 10 mil pontos aí. Sem a borda preta agora. Ok? Beleza? Então, se vocês lembrarem do nosso vídeo de introdução, da tela título, eu tenho uma imagem tipo essa daqui lá. Então, o que fica como desafio para você fazer é o seguinte: você fazer isso daqui de uma maneira um pouquinho mais eficiente e tentar fazer uma imagem maior. Aqui eu tenho 100 por 100. Se você conseguir fazer 400 por 400, já fica legal. 400 por 400 é bastante memória, tá? Então tome cuidado com isso. Mas 400 por 400 já começa a ficar bastante interessante. Se você fizer o plot disso, ele vai ficar lento. Então, se você não quer fazer o plot, você vai querer usar o pacote images.jl. Tudo bem? Então, o desafio é esse. O desafio é você pegar o pacote images.jl, que faz imagens, e você vai ver aqui nos documentários, não, da documentação dele, como criar imagens com esse pacote, tá? Eu confesso que aqui é todo Julia Images, então você vai ter que buscar um tanto aí. Talvez nas demonstrações, eu não vou entregar o jogo. E você quer fazer uma figura tipo essa daqui, Newton Fractal. Essa daqui. Ok? É mais ou menos uma figura tipo essa. Essas figuras aqui não estão simplesmente azuis. Essa daqui é uma que dá pra ver claramente, se tivesse com zoom, o que tá acontecendo. De tamanho ficou péssimo. Tem uma maior. Essa aqui. Essa daqui dá pra ver exatamente o que tá acontecendo. Você tá vendo que tem regiões, tem cores? Azul, vermelho mais claro, vermelho um pouco mais escuro, mais escuro, mais escuro. E aqui tem essencialmente fica preto numa parte da imagem. Tá? O que acontece é justamente que você pode pintar de vermelho, mas você pode pintar de um tom de vermelho de acordo com quão rápido ele convergiu. Se convergir em uma iteração, pinta do vermelho mais forte. Se convergir em duas, pinta do vermelho mais escuro. E assim por diante. Então o desafio é você tentar fazer todas essas coisas, ok? Fazer todas essas variações e mudanças de cores todas que você quiser. É um passo bom para você começar a fazer essa brincadeira do fractal, para você ir para outros fractais depois. Sendo que o mais conhecido é o fractal de Mandelbrot. Ou Mandelbrot. Confesso que eu não lembro mais o nome dele. Tá? O fractal de Mandelbrot é assim. E se você der zoom, você tem coisas fantásticas que você está vendo aqui à esquerda. Essencialmente um monte de zooms diferentes, com colorações diferentes. Legal? Então é isso. Eu vou deixar a parte de diversão toda para você. No mínimo, fazer isso daqui com plots 400 por 400 deve ser fácil, se seu computador aguentar. Tá? Você tem algumas melhorias que você pode fazer que eu vou deixar você explorar. Então é isso, o vídeo de hoje era sobre sistemas não lineares, a gente aproveitou para falar do fractal de Newton. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá um like, se inscreve, deixa um comentário falando o que você gostaria de ver, se você conseguiu fazer. Se você quiser postar a sua imagem nos comentários, posta, para que outras pessoas possam seguir, tá? Se você não gostou, você viu alguma coisa que você achou que está errado, deixa um comentário me avisando. Obrigado e a gente se vê na próxima, então. Até mais.